Mateus capítulo 14, versículo 22. Você está lá comigo, amém? Amém? Hoje nós vamos falar sobre desafiados a crer. Vira para quem está próximo de você e diga aí, hoje você vai ser desafiado. Desafio hoje, desafio feroz, amém? Desafiados a crer. Versículo 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Encaindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Alguém sabe o que é esse negócio? Vento contrário? Vocês não sabem não, né? Vento contrário, isso aí participa na vida de vocês? Vento contrário? Tem vento contrário por aí? Não tem, não tem? Tem vento contrário? Eu acho que não, hein? Vocês estão santo demais para o meu gosto. Vocês tem vento contrário aí? Não? Vento contrário? De vez em quando? De vez em quando sopra um vento contrário aí, Raul? De vez em quando sopra? De vez em quando sopra um vento contrário? Quem já viveu aí uma temporada de vento contrário aí? Hã? Alguns viveram alguns dias, outros viveram semanas, outros meses, outros já passaram por anos de vento contrário. Vento contrário existe, viu? Vento contrário existe. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Imagina, 12 homens gritando de medo. Manto, hein? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30, esse versículo 30 aqui é impactante. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, diga prontamente. Meu Deus do céu, prontamente. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu quero ler um outro texto contigo em Ezequiel 37, parece que não tem nada a ver, mas eu quero depois mostrar para você que tem um denominador comum aí nesses dois textos. Ezequiel capítulo 37, bem rapidamente, os primeiros versículos, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Que pergunta, hein? Filho do homem, você está disposto a crer em algo extraordinário? Respondi: Senhor, tu sabes. Tu o sabes. Até aqui tá bom. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra, fala conosco, ministra nos nossos corações e aplica a tua palavra em nós, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode se assentar? Vira para quem está do seu lado e diga: hoje nós estamos sendo desafiados a crer. Desafiados a crer. O texto que nós começamos lendo, o texto de Jesus e Pedro, onde Jesus caminha sobre o mar, é um texto muito conhecido, uma história muito conhecida. E para mim, essa história comunica uma das coisas que eu considero serem básicas na vida de um discípulo de Cristo. Jesus, com seus discípulos, tinham tido um dia fantástico, um dia super
super produtivo, abençoado, abençoaram muita gente, milagres aconteceram, o povo aprendeu da palavra de Deus, o povo foi alimentado, porque foi logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, então o povo foi alimentado nos dois sentidos, né? Nada melhor, né? Do que receber ensinamento e depois ter cantina, coisa fantástica. Tem alguém que sente falta da cantina aí? Cantina, meu Deus, manto. Ei, Jesus, eu sou do tempo que o pastor estava pregando e você estava sentindo o cheiro do enroladinho fritando na parte de trás, aquele mistério, ei, cheiro do pastel de vento, que só tinha vento na maior parte das vezes, mas era bom demais, né? Agora a gente está nessa onda de comer healthy, não pode fritura para nada, não pode ter cantina, porque cantina tem que ter fritura. O povo comeu, se fartou de pão e peixe, tudo e tal, e aí, depois de ter sido abençoado pelas palavras de vida de Jesus, serem abençoados pela multiplicação dos alimentos, Jesus vira para os seus discípulos e fala: podem cruzar para o outro lado do mar, porque eu vou ficar aqui para orar um pouquinho. Jesus despediu a multidão, subiu no monte, foi orar, e os discípulos foram cruzando para a outra margem do lago de Genezaré, ou mar da Galileia. E a Bíblia diz que no meio da madrugada, eles começaram a ser açoitados por uma tempestade, vento que era contrário, vento contrário, porque não é porque você está com Jesus que significa que o vento contrário não vai surgir na sua vida. Eu esperava ouvir um amenzinho um pouquinho mais, com mais sustância. Dá uma outra oportunidade, Rodrigo? Dá outra oportunidade, pessoal, dá outra oportunidade. Eu disse que não é porque você está em comunhão com Cristo que significa que você não vai ter vento contrário na sua vida. O vento contrário vem, ele surge. E o vento contrário não significa que Deus não está contigo. Eles começaram a experimentar aquela tempestade, coisa vai, coisa vem, eles começaram a ficar com medo. E lembre-se do seguinte: nós não estamos falando de homens inexperientes na água. A gente está falando de 12 camaradas que tinham experiência. A maioria deles eram pescadores, acostumados com o mar aberto, com o alto mar. Eles eram acostumados com barco, acostumados com água, acostumados com tempestade. Eles não assustavam por qualquer coisinha. Se aqueles caras estavam com medo de morrer naquela tempestade, é porque a coisa estava feia. A coisa estava feia. Aí a Bíblia diz que no meio da madrugada, Jesus vem e começa a caminhar sobre as águas para ir de encontro aos seus discípulos. E eles viram Jesus de longe e acharam que era um fantasma, começaram a gritar. E Jesus disse: não, gente, take it easy, sou eu. Precisa gritar não, fica tranquilo que sou eu. Quando Pedro ouviu que era Jesus, ele disse: não, se é o Senhor, eu quero então caminhar nas águas também, eu quero ir ter contigo. Aí Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, vem. E não deu outra. Pedro pôs um pé em cima da água e pum, e aí a molécula de hidrogênio com 2 moléculas de oxigênio sustentaram o peso de Pedro. E ele, o negócio está acontecendo. E Pedro então foi caminhando até Jesus. Até que no versículo 30, põe o verso 30 para mim, fazendo favor na tela, Mateus 14, 30. Até que no versículo 30 a gente tem a descrição do que aconteceu. E aí diz o seguinte: que ele, sentindo o vento, na minha versão diz, reparando a força do vento, ele temeu. Ele temeu e começou a afundar. E esse texto aqui é um texto interessantíssimo. Por quê? Porque ele grita, Jesus vem, salva ele, e antes mesmo de chegar no barco, by the way, como que vocês acham que eles chegaram no barco? Andando. Pedro foi andando e voltou andando. Não tinha jet ski esperando Jesus ali. Apesar de que eu creio que Jesus gosta de um jet ski, gostava de um jet ski. Não tinha um barquinho ali esperando ele. Não, eles voltaram andando. Mas olha só que coisa interessante. Antes de qualquer coisa, Jesus vira para Pedro, ele começou a afundar, clamou: Senhor, salva-me. 31. 14:31.
Imediatamente estendeu a mão e segurou, e disse-lhe, olha que coisa interessante, Pedro não tinha nem secado ainda, Pedro estava todo molhado, no meio da tempestade, vento, chuva, no meio da água, e Jesus, Pedro afundando, vem cá Gleison, rapidinho, vem cá, vira um gato aqui, rapidinho, dê um aplauso aí pela vida do Gleison, esse cabelo chamel do Gleison, coisa maravilhosa, Pedro afundando, Jesus salva-me, aí Jesus pôs a mão, nem levantou ainda, Jesus estava dizendo, homem de pouca fé, ué Jesus, pelo menos deixa eu levantar, deixa eu subir no barco, deixa eu me secar, deixa eu secar meu cabelo, pelo menos, deixa eu colocar um roupão, alguma coisa, deixa, no meio da chuva, Jesus nem terminou de puxar Pedro, puxando Pedro, homem de pequena fé, uai, poxa Jesus, eu me impressiono, sabe por quê? Porque se fosse eu fosse Jesus, que coisa absurda, se eu fosse Jesus, eu teria pelo menos parabenizado Pedro, eu teria puxado Pedro, e disse, vem cá Pedro, estou contigo rapaz, que fantástico hein, quantos passos você deu aí, uns 9, 10 passos, uns 20, foi uns 20 passos, rapaz, que coisa fantástica, você vai contar isso para todo mundo rapaz, coisa linda, não fica triste que você afundou não, você andou, vamos andar de volta ali no barco, vamos lá fazer inveja nos meninos ali, ixi, já pensou, Jesus falando que vai fazer inveja nos outros, misericórdia, foi umas 4 heresias, só em 2 frases, não, Jesus não parabeniza Pedro nem subiu no barco ainda, e Jesus já está falando, homem de pequena fé, e sabe o que é interessante? É que se fosse comigo, eu parabenizaria Pedro, e repreenderia os 11, sabe o que Jesus faz? Jesus repreende Pedro, e não fala nada para os 11, e eu sempre me perguntei, você não se perguntou a respeito disso não? Você nunca questionou isso não? Eu sempre me perguntei, cá para nós, sempre me perguntei a respeito, por que Jesus não parabenizou Pedro, nem uma palavrazinha de incentivo, aí eu percebi o seguinte, que a repreensão a Pedro, tinha a ver com o fato dele ter experimentado algo diferente, entenda o seguinte, quando Pedro caminhou sobre as águas, vai caminhando para lá, Pedro ganhou território e experiência, aí, depois de ter caminhado sobre as águas, Pedro permitiu que a força do vento tomasse a sua atenção, e após experimentar algo milagroso e sobrenatural, ele se permitiu retroceder e afundar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer, diga amém. Ou seja, a repreensão a Pedro teve a ver com o fato dele ter experimentado o milagre e retroceder no meio do milagre. Os outros 11, eles não foram culpados disso, por quê? Porque eles não experimentaram o que Pedro experimentou. Para os outros 11, perceber a força do vento, era apenas o que eles podiam fazer, porque era tudo o que eles já tinham feito. Agora Pedro não, Pedro viveu algo diferente, e no meio do extraordinário, ele abriu mão daquilo que ele tinha conquistado, para reparar na força do vento. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Dê um aplauso ao Senhor para a vida do Gleison. Eu lembro, uns anos atrás, na minha primeira cirurgia que eu fiz no joelho, eu já fiz várias cirurgias no joelho, sou um atleta de altíssimo nível, essas coisas acontecem com esses camaradas de alta performance. Você está rindo por quê, Luciano? Meu Deus do céu, esses diáconos ficam rindo dos testemunhos, como é que pode, gente? Misericórdia. Isso acontece com um atleta de alta performance, tem essas lesões, é coisa séria. Na primeira vez que eu operei o joelho, eu era meio inexperiente ainda,
e aí operei o joelho e começou o processo de fisioterapia. E não sei como é que é feito hoje, porque isso já tem muito tempo, mas naquela época eles faziam, a cirurgia toda acontece dentro da água, eles enchem o joelho de água, eles fazem incisões, enchem o joelho de água, e a cirurgia toda acontece dentro do joelho, com o joelho cheio de água. Aí, por causa disso, os tecidos, eles ficam muito feridos, e muita coisa mexe, o joelho retém muito líquido, ele fica inchado, fica muito tempo inchado. E aí, depois da cirurgia, você fica até o corpo absorver aquele tecido novo, que eles colocam o ligamento novo, até absorver aquele tecido novo, e você conseguir recuperar a mobilidade na perna, fortalecer a musculatura, você tem que fazer fisioterapia, para você poder recuperar. E aí você fica com a perna, eu fiquei com a perna meio travada, você não consegue nem esticar ela toda, e você não consegue dobrar ela também, ela fica meio assim. Aí você tem que recuperar a extensão dela e tem que recuperar o movimento dela para trás. Aí eu fiz umas 2 semanas, 3 semanas de fisioterapia e já tinha recuperado parte dos meus movimentos, achei que estava tudo bom, parei de ir na fisioterapia. Gênio, né? Super sabido, parei de ir na fisioterapia por conta própria. O que aconteceu? O movimento que eu tinha conseguido recuperar, eu comecei a perder. A minha perna começou a travar de novo. E aí eu comecei a perder o movimento que eu já tinha recuperado. Aí deu uma 2 semanas, não sei, voltei na fisioterapeuta. Falei, eu estou meio sumido, né? Aquele sorriso amarelo. Falei, pois é, meu joelho agora não está mexendo os mesmos ângulos que eu estava conseguindo mexer antes. Ela, é, né? É, né? Pois é, agora o que vai ter que acontecer é, você vai ter que, porque você tinha os movimentos e perdeu, você vai ter que agora entrar numa máquina. Aí eles me colocaram numa máquina que prendia na minha perna, em cima e embaixo, e a máquina dobrava a minha perna, forçava a minha perna a dobrar. Manto de demanto. Só de lembrar me dá uma gastura, porque é dolorido. E foi pior para mim, para eu recuperar os movimentos que eu já tinha ganhado. Mas por um vacilo, eu perdi o que eu já havia conquistado. Quem está me entendendo? Foi isso que aconteceu com Pedro. Uma coisa é você reparar a força do vento, sem você ter andado sobre as águas. Outra coisa é você estar com os olhos firmes em Cristo, e tirar os olhos dele para perceber o que o vento está fazendo. Essa experiência de Jesus com Pedro é uma experiência linda. Por quê? Porque o que Jesus desafia Pedro a fazer é a mesma coisa que Deus desafia Ezequiel a fazer no outro texto que lemos. Os textos em contexto, em personagens, eles não estão conectados. A única conexão que eu encontro no texto é o desafio, a pergunta que está inferida no texto de Jesus e está explícita no texto de Ezequiel. Que é quando Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus vira para Pedro e fala, vem. Em outras palavras, você está disposto a crer? Então vem. Eu estou então, Pedro, você quer vir, Pedro? Quero. Então eu estou te desafiando a crer. Eu não vou aí te buscar. Você sai daí e vem. Você percebe o desafio? Você percebe o desafio? O desafio que foi feito, proposto a Pedro. Você está disposto a ter essa experiência, Pedro? Estou. Então eu não vou te buscar. Você quer? Você está disposto a crer? Eu te desafio a crer, você está disposto? Eu quero. Então sai daí e vem. E esse é o mais chocante a respeito da experiência de Pedro, é que Pedro creu, Pedro andou, Pedro fez, Pedro experimentou, mas no meio da experiência, ele cedeu. E é interessante, porque eu encontro um nível de repreensão parecida quando Jesus está mandando João escrever uma carta para a igreja de Laodiceia.
No Apocalipse capítulo 3, Jesus está ditando para João: João, escreve aí para a igreja, para os Laodicenses, escreve aí. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, e Jesus começou a escrever, e Jesus foi firme com a igreja de Laodiceia, a coisa em Laodiceia estava feia. Uma das coisas que Jesus disse para a igreja de Laodiceia é o seguinte, vocês são mornos, eu detesto gente morna. Antes que vocês fossem quentes ou frios, mas como vocês são mornos, eu quero vomitar vocês da minha boca, porque eu não suporto gente morna. Sabe o que é uma pessoa morna? É uma pessoa que esquentou e se permitiu esfriar. Sabe quem é morno? Morno é alguém que caminhou sobre as águas e se permitiu afundar. Sabe quem que é morno? Morno é alguém que recuperou o movimento no joelho e parou de ir para a fisioterapia. E Deus está dizendo o seguinte, é melhor que você fique quente, ou então nem esquenta, fica gelado. Porque se você estiver gelado, eu consigo te consertar. Agora, se você esquentar e depois deixar esfriar, fica nesse esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Toma uma decisão, você decidiu crer ou não. Diga para quem está do seu lado e diga aí, desafiados a crer. Então, quando Pedro diz, manda-me ter contigo, Jesus está dizendo para ele, Pedro, então eu te desafio a crer, vem. Porque mais fácil seria se Jesus fosse até lá, tranquilo Pedro, vem cá, pega na minha mão aqui Pedro, vem cá Pedro, não Pedro, pega na minha mão aqui isso, vem comigo, vamos dar um passeio aqui em cima da água, que coisa maravilhosa, nada disso, volta lá para o barco, nada disso, Senhor manda-me ter contigo, você quer? Eu te desafio a crer então vem sozinho, vem que eu estou te esperando, vem sozinho, e no meio da caminhada, olha o que diz a minha versão, fica aí Pedro, olha aqui a minha versão, que diz assim, Jesus, olha só, versículo 30, reparando porém na força do vento, deixa eu te fazer uma pergunta, se você está com os olhos em Jesus, para que você quer reparar outra coisa? Você quer ficar reparando outra coisa para quê? Você está com os olhos em Jesus, para que você quer ficar reparando juiz? Você está com os olhos em Jesus, para que você quer ficar reparando conta bancária? Você tá com os olhos em Jesus? Para que você quer ficar reparando amigo, reparando opinião de família? Aonde você está com os olhos? Você está com os olhos em Jesus? Você aceitou o desafio de crer? Aonde? Ficar reparando depois, tudo bem, antes de eu ter tido a experiência, até que vai, eu ainda não tive a experiência, não sei o que Deus tem para mim, eu ainda não andei agora depois de eu ter andado sobre as águas, feito um Cooper, eu fiz até polichinelo, tudo na água, pique no lugar, e em cima da água, eu já experimentei o extraordinário, já tive milagre, Deus já me deu provisão, já deu prova que Ele cuida de mim, já me deu livramento, Deus já fez e aconteceu na minha vida, agora eu vou tirar os olhos de Jesus para colocar o olho em outra coisa? Vira para quem está do seu lado e diga aqui não, neném. Diga de novo aí, desafiados a crer. Desafiados a crer. Pedro foi desafiado a crer. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Existem coisas que depois de termos experimentado elas, nós não podemos nos dar o luxo de retroceder. Quando você chegar em casa, você vai entender isso. Aí quando você entender, você entra dentro do banheiro, olha no espelho e dá um glória, porque essa afirmação mereceu um glória a Deus. Existem palavras que depois de você ter ouvido elas, você não pode mais se dar o luxo de retroceder. Quando você se torna conhecedor de algumas coisas, quando você experimenta certos milagres, quando algumas portas ousam se abrir diante de você, você não pode mais se dar o luxo de voltar atrás e afundar no meio desse mar. Porque existem experiências
que devem imediatamente elevar o nosso nível. Obrigado, pode sentar. Existem mensagens, palavras, que devem imediatamente elevar o nosso nível. Eu fico bobo, pasmo, com algumas pessoas que experimentam milagre após milagre, livramento após livramento, provisão após provisão, e ainda ousam tirar os olhos de Jesus para ficar reparando o vento por aí. Chega um momento, meu irmão, que depois de você ter tido algumas experiências, depois de você ter ouvido a voz de Deus, depois de você, meu Deus do céu, Deus está falando com alguém aqui, depois de você ter experimentado algumas portas, depois de você ter aprendido algumas lições, depois de você ter vivido algumas experiências e visto algumas coisas que Deus fez por você e em você, você não pode mais se dar o luxo de retroceder para o nível em que você um dia esteve. Deus está falando contigo aí, dá um glória a Deus. Não fica com vergonha não, eu sei que está doendo aí, porque doeu aqui também. E ouça só. A caminhada de um discípulo de Cristo, por isso que eu creio que essa palavra encaixa perfeito nessa série de volta ao básico, porque a caminhada de um discípulo de Cristo é basicamente composta de desafios diários para crer. Nós somos diariamente desafiados a crer que Deus pode fazer algo novo. E hoje não está sendo diferente. No caso de Pedro ainda, que é diferente de Ezequiel, eu já vou para Ezequiel daqui a pouquinho, não preocupa que eu não esqueci do Ezequiel não. Nos íntimos é conhecido como Zezé. Esqueci do Zezé não, fica de boa, tranquilo. No caso de Pedro, Pedro foi desafiado a crer em algo extraordinário, em um ambiente cotidiano. Porque Pedro era pescador, pastor Rony. Pedro era um camarada cabra bruto, que gostava de água, gostava de mar, fazia vida no mar. Pedro, no mar, era igual você com a brocha na mão, você com um alicate de eletricista, você com a knife de carpete. Você quer alguma coisa mais comum para um eletricista do que um alicate? Algo mais comum para um pintor do que uma brocha? Tem algo mais comum para alguém que faz detail em roda do que as ferramentas que você utiliza? O seu ambiente de trabalho? Não tem, era um ambiente familiar para Pedro. Aquele ambiente era um ambiente menos provável de Pedro experimentar algo que o impressionasse. Porque a experiência de Pedro no mar era vasta. Qual é o lugar que você considera familiar? Aonde? Qual é o lugar que você acha que Deus não pode mais te surpreender? É o quê? É no seu casamento, no meio dos seus filhos? É o quê? É no seu trabalho, na sua empresa? É na sua vizinhança, entre os seus amigos? Qual é o lugar? O lugar do seu cotidiano, do dia a dia. Você está lá todo dia. Você está naquele ambiente, rodeado daquelas pessoas, rodeado pelas circunstâncias, todo dia, dia inteiro, todo dia, o dia inteiro. É um lugar familiar, que aparentemente nada mais pode te surpreender ali, porque você já tem, igual Pedro, 30 anos de experiência. Ih, pastor Diego, isso aqui Deus não vai mexer não. Eu já tenho 30 anos de experiência com essa mulher, 30 anos de experiência com esse homem. Isso, pastor Diego, isso aqui já tem 12 anos que eu estou nessa empresa aqui. Isso aqui Deus não vai fazer mais nada não. Pastor Diego, com esses meninos aqui, ixi, pastor Diego, um tem 14, outro tem 12, outro tem 10. Isso aqui Deus não pode fazer mais nada aqui não. Esses meninos eu conheço eles desde que nasceram. Isso aqui para mim é familiar. Isso aqui é familiar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus está te desafiando a crer hoje em algo extraordinário no seu ambiente familiar.
aquilo que é comum, cotidiano, diário para você, o lugar que você acha que domina, é o lugar que Deus vai mostrar para você. O lugar que você acha que domina, o que você acha que você domina? É a tinta? É o cabelo, Erli? É o quê? O que é que você domina? O que é que você domina? É aquilo que você acha que Deus não pode fazer nada mais para te surpreender. É ali que Deus vai te surpreender. E eu sinto que Deus está preparando surpresas para algumas pessoas aqui ao longo dessa semana. Se Deus está falando contigo, levanta a mão para o alto e dá um glória ao Senhor. O que une os dois textos, portanto, é o desafio. O desafio. Pedro foi desafiado a crer num ambiente que lhe era familiar. Ezequiel foi desafiado a crer num ambiente que lhe era estranho. Meu Deus do céu, eu amo a palavra de Deus. A Bíblia diz que Ezequiel teve uma visão, e nessa visão Deus levava ele em espírito, colocava ele no meio de um vale de ossos secos. Aí começa a avaliação da situação. Coloca para mim, Ezequiel 37:2, por favor, 37:2. Me fez andar ao redor deles, eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, isso os ossos, e eis que estavam sequíssimos. Não dava para fazer nem o caldo de osso que a Jane faz lá em casa, para colocar na comida dos meninos. Nem aquilo dava para fazer, ele estava sequíssimo, não tinha nada, não tinha nem aquele sumo mais, nada, nem o tutano, estava sequíssimo. Aí olha só que coisa interessante, Deus faz Ezequiel caminhar em volta do vale, e me fez andar. Deus pega Ezequiel, coloca Ezequiel no meio de um vale cheio de ossos secos, e antes de dar qualquer orientação para Ezequiel, Deus pega Ezequiel e fala: Ezequiel, começa a andar aí, observe isso aí, Ezequiel. Ezequiel foi olhando, observando, Deus, a coisa está feia aqui, hein? Isso aqui era um exército e eles perderam feio, coisa foi feia aqui, meu Deus do céu. E foi andando. Muito numeroso, Senhor, é muito osso que tem aqui. E outra coisa, esses ossos estão sequíssimos. E Ezequiel foi avaliando a situação. E após avaliar a situação, e quando Ezequiel tinha convicção que o bicho era feio mesmo, igual parecia, porque tem situação que ela não é tão feia quanto parece, né? Você já passou por uma dessas? Você recebe a notícia, parece que o mundo vai acabar, mas aí você vai cavando, vai olhando, aí você descobre, o bicho não é tão feio como parece, não. Essa situação não. Ezequiel foi olhando e, não, esse negócio está complicado mesmo. A coisa, enquanto mais Ezequiel olhava, mais complicado ficava. Quanto mais ele observava, mais osso aparecia. E quanto mais ele analisava, mais seco eles ficavam. O negócio estava esquisito. Depois de tudo isso, vira no versículo 3. Deus começa a falar com Ezequiel. Versículo 3. E ele me perguntou: filho do homem, você está disposto a aceitar um desafio para crer? Filho do homem, podem esses ossos viver novamente? Eles podem viver? E perceba uma coisa, essa experiência de Ezequiel é interessante para mim também, porque sabe qual é a primeira pergunta que eu faria?
talvez o problema está comigo, né? Talvez o problema é comigo. Depois do culto, vocês oram por mim, por favor. Mas a primeira pergunta que eu faria, eu ia querer saber como que esse exército perdeu essa batalha? Como que esse exército morreu? Por que esse povo morreu desse jeito, esse tanto de gente? Era o que eu perguntaria. Ezequiel? Sim, Senhor. Descobre aí como que esse exército perdeu essa batalha, onde que eles erraram. Investiga aí, Ezequiel. Não, nada disso. Deus não tenta revisitar a batalha, a derrota, como morreram, o que aconteceu. Deus não toca nesse assunto. Deus só vira para Ezequiel e fala: Ezequiel, você está disposto a crer em algo extraordinário? Mas Senhor, mas como que eu vou crer? Eu não sei o que aconteceu. Não importa o que aconteceu, Ezequiel. Não importa o que aconteceu. Mas Senhor, eu não sei como é que eles morreram. Não importa como morreram. Eu não sei, eles eram um exército, Senhor. Eles perderam essa batalha. Como é que eles perderam essa batalha? Não importa como perderam. O que importa é, você está disposto a crer? É o que Deus está dizendo para você hoje. Deus está dizendo o seguinte: todos os questionamentos que você tem a respeito de como a situação chegou da onde está, sabe, todas as perguntas, todos os lamentos, todo o remorso, todo o arrependimento, toda a situação que você se questiona e pergunta e fala: Senhor, o que aconteceria se eu não tivesse cometido aquele erro há 28 anos atrás e não tivesse dado aquele passo? Então, Deus está dizendo para você o seguinte: ó, não importa, isso aí é a água que passou já debaixo da ponte. A minha pergunta para você agora não tem nada a ver com o que aconteceu, tem a ver com você estar disposto a crer no que pode acontecer? Meu Deus do céu, o problema é que Deus está perguntando se a gente tem condições de crer no que pode acontecer. Nós estamos reclamando com Ele do que aconteceu. Deus está tentando tirar o seu foco do que aconteceu e colocar o seu foco no que pode acontecer. Meu Senhor, e tem muita gente que já balançou bandeirinha branca, que já entregou os pontos e já abriu mão do seu propósito, sendo que o plano de Deus nem começou na sua vida ainda. Ou você acha que é você quem determina quando a coisa acontece? Deus está dizendo para você: não desista daquilo que eu ainda estou fazendo. Será que Deus está falando com alguém aí? Olha só, um irmão americano no primeiro culto, teve hoje aqui, ouviu a mensagem, aí depois do culto, ele veio compartilhar comigo uma experiência, o que Deus fez com ele essa semana, e ele entendeu, ele virou para mim e falou assim: Pastor Diego, nem sei se essa mensagem foi para mais alguém, mas essa mensagem foi toda para mim. Se foi mais, quem estava, ele falou para mim desse jeito, ele falou: quem estava aqui hoje, só ouviu aquilo que Deus falou comigo. Ele é um camarada que tem uma vida bem intensa. O pai dele foi preso, ele era muito jovem e faleceu, ele não teve a oportunidade de conhecer ou conviver com o pai. E ele foi adotado. Mas ele sempre questionou sobre o relacionamento dele com o pai, e ele é pai. Recentemente ele teve o primeiro filho dele, e agora ele está questionando muito essas questões, e ele está aprendendo agora como conversar com o Senhor, como orar, e ele trazendo isso em oração diante do Senhor, falando assim: Senhor, como era o meu relacionamento com meu pai? Será que eu sou como meu pai? Será que eu não conhecia o meu pai? Será que meu pai era uma pessoa boa? Eu sei que ele foi preso, mas será que... Eu queria saber um pouco mais a respeito do meu pai, e isso me incomoda. E aí durante a semana, se não me engano foi terça ou quarta-feira, ou quinta-feira parece, ele estava indo para casa, depois de ir no mercado comprar algumas coisas, indo embora para casa, ele viu um casal de velhinhos, que o pneu
um dos pneus do carro tinha furado, e aquele velhinho estava tentando trocar o pneu, mas ele não tinha as ferramentas certas, a chave certa. Aí ele parou para ajudar, se perguntando, será que eu ajudo esse camarada? Será que eu ajudo? Eu vou ajudar, eu estou com um pouquinho de tempo, vou ajudar. Aí parou para ajudar o cara, aí parou, desceu do carro, pegou as ferramentas dele, foi lá tentando ajudar e tudo e tal. Aí o velhinho, ele conseguiu tirar o pneu, aí o velhinho virou para ele e falou, e agora, o que você faz agora? Aí ele contando para mim, dizendo, que falou para o velhinho, eu não sei, meu pai nunca me ensinou, eu não sei como é que faz para trocar um pneu, mas se você me ajudar, a gente vai fazer junto. Aí ele mencionou o pai dele. Aí o velhinho começou a perguntar. Seu pai, tudo e tal. Fala um pouquinho do seu pai, não sei o que lá. E fala, meu pai foi preso e tudo e tal. Não conheci meu pai muito bem. Foi daqui, foi dali, foi daqui, foi dali. O velhinho foi companheiro de cela do pai dele na cadeia. Ainda bem que está todo mundo sentado aí, porque presta atenção. Conversa vai, conversa vem, o velhinho foi companheiro de cela do pai dele na cadeia. Seu pai foi fulano de tal? Fulano de tal, foi meu companheiro de cela. Rapaz, você não sabe como seu pai me abençoou. Seu pai cuidou de mim na cadeia. Seu pai, e ele foi falando do pai dele, e ele foi começando a chorar, foi começando a chorar, começou a chorar, foi chorando, e ele falando, seu pai cuidou de mim na cadeia, seu pai me protegeu na cadeia, seu pai foi um anjo de Deus enviado para mim. Ai, Jesus. Você não tem ideia do que Deus pode restaurar na sua vida. Você não tem ideia. Esse camarada chegou hoje na igreja aqui com um sorriso de orelha a orelha, curado no seu coração. Curado. Deus quer que você tire o foco do que pode ou não ter acontecido. E Deus, a pergunta de Deus para Ezequiel é exatamente o que Deus está tentando fazer conosco hoje aqui. Ezequiel, não me importa o que aconteceu com esses ossos, a história, não me importa onde erraram, não importa o que fizeram, não importa as decisões, essas coisas aí não importam. Eu não estou revisitando isso, Ezequiel, isso aconteceu e acabou, não tem como mudar mais. A minha pergunta para você é, podem eles reviver? Você está disposto a crer? E eu digo para você, meu irmão, a caminhada do discípulo de Cristo é uma caminhada com desafios diários para crer. Pode colocar em pé, eu já terminei. Deus está perguntando para você, você está disposto a crer que você é perdoado? Você está disposto a crer que você está liberto? Você está disposto a crer que você consegue vencer esse vício? Você está disposto a crer que Deus pode te capacitar para vencer essa dívida? Você está disposto a crer que você consegue vencer esse desafio que está se interpondo entre você e o seu propósito? Você está disposto a crer que o propósito de Deus na sua vida ainda tem muito para acontecer? Você está disposto a crer que independentemente dos seus erros, Deus pode te fazer frutificar? Você está disposto a crer que Deus pode salvar o seu casamento? Você está disposto a crer que Deus pode resgatar os seus filhos? Você está disposto a... O que você está disposto a crer? Em que você está disposto? Meu irmão, tira esse pé de dentro do barco, coloca o pé na água e fixa os seus olhos em Cristo. Meu Deus. O que não pode acontecer é retroceder. É retroceder. Meu Deus do céu, busca para mim aquele texto de Hebreus. Nós não somos os que retrocedem. Eu acho que é capítulo 10, versículo 39, se eu não me engano. Será que a minha cabeça está boa? Hebreus capítulo 10, versículo 39. Maravilha, glória a Deus por ter apenas 32 anos de idade. Aleluia. Olha só, versículo 37.
porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus já me permitiu conquistar. Meu Deus do céu. Tem algo de Deus pairando sobre as nossas vidas aqui. Você está disposto a crer? Para ser discípulo de Cristo, você tem que estar. Você é desafiado a crer todo dia. Meu querido, para você dobrar o joelho no seu quarto sozinho para falar com uma pessoa que você não consegue ver, você tem que estar disposto a crer. Você tem que estar disposto a crer. Você tem que estar disposto a crer para você fazer tempo na sua semana para poder conversar com o irmão da igreja a respeito de assuntos que talvez nem interessam você particularmente, mas você tem que estar disposto a crer que é algo que pode transformar a sua vida. Você está disposto a crer? Você está disposto a crer em algo extraordinário? Você está disposto a crer que Deus pode fazer uma reviravolta no ambiente que lhe é familiar? Você está disposto a crer que Deus pode te levar para um lugar completamente estranho, um lugar que você não domina e não conhece, e a despeito da história, poder fazer algo novo na sua vida e através de você? Será que você topa o desafio de crer novamente? Meu Deus do céu. Será que Deus está falando contigo aqui? Senhor. Aleluia. 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 Espírito de Deus. Eu vou orar para encerrar. O evangelista Eronidson, o pastor Rony, a pastora Fernanda, os ministros vão estar. O Geraldo está aí? Não, o Geraldo estava no primeiro culto. Os ministros vão estar aqui na frente. Se você está sendo desafiado com algo, assim como os discípulos não dominaram aquele mar, talvez você está sendo desafiado com algo que você não consegue dominar. E toda vez que somos confrontados com algo que não dominamos, nós tememos. Uma coisa é eu ser confrontado pelo meu menino, Gleison. Meu menino tem 42 centímetros de altura. Meu menino eu domino. Seguro os dois braços dele com a mão. Levanto ele para cima, viro ele de cabeça para baixo. O meu menino eu domino. Agora, uma outra coisa é eu ser confrontado pelo Mike Tyson. O pescoço dele é dessa grossura, parece uma tora de... Outra coisa, porque o Mike Tyson eu não consigo dominar. E toda vez que nós somos confrontados com algo que não dominamos, a gente teme. E muita gente aqui não está conseguindo mais dominar as suas emoções, não consegue dominar mais a sua ansiedade, não consegue dominar o seu medo, não consegue dominar a inabilidade de perdoar, não consegue dominar mais a inabilidade de confiar no Senhor, mesmo em circunstâncias adversas. Muita gente aqui não está conseguindo mais dominar aquilo que está lhe enfrentando. Esse é o momento de colocar os olhos em Cristo. A pergunta para você hoje é: eu não quero nem saber o que aconteceu, o que está para trás. Quem morreu? Qual batalha perdeu? O que aconteceu? Eu não estou interessado. Deus não está nem aí para o que aconteceu. A pergunta do Senhor para você hoje é: podem esses ossos reviver? E aí, pode? E aí, pode, Jerusa? Pode? Pode? Estão sequíssimos, tempo. Estão sequíssimos. A coisa está feia. O negócio está estreito. Está feio. Pode reviver?
Pode reviver? Pode. O pessoal não está entendendo ainda não. Deixa eu ir para o lado de cá, porque o lado de cá está mais aceso. Pode reviver? Pode, tem certeza? Pode reviver? Mas o negócio está estreito, a coisa está... O buraco está fundo. Pode reviver? Revive aí? Revive aí? Esses ossos estão sequíssimos, Wellington. Está sequíssimo. Revive aí? Podem reviver? Podem reviver. Revive aí, Erli. Podem reviver esses ossos, Júnior. Podem reviver esses ossos. Então, olha a instrução de Deus para Ezequiel. Então, profetiza. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vou fazer algo contigo que não foi feito no primeiro culto. Eu quero que você saia do seu lugar e encontre uma pessoa que não está do seu lado aí. Irmão com irmão, irmã com irmã. Sai do seu lugar e busca uma pessoa. E você vai, nós vamos louvar ao Senhor com aquela canção que diz que se abram os céus. E você vai, durante 60 segundos, você vai liberar palavras proféticas para a vida desse irmão e dessa irmã. E você vai começar a declarar que os ossos secos comecem a reviver. Vamos lá, sai do seu lugar, rápido. Ei, meu Deus.